galera, seja muito bem-vindo ao podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no programa de hoje nós já vamos começar a engatar a segunda rodada da NFL, a segunda rodada de Fantasy que começa nesta quinta-feira com o jogo entre Bengals e Browns. Mas antes, a gente tem que falar um pouquinho dos jogos da segunda-feira que ocorreram após a gravação do podcast, estavam ocorrendo na verdade. No momento do último podcast, a gente tinha um empate em 3-3 entre Steelers e Giants. O jogo continuou muito morno por um bom tempo, mas a partir do terceiro quarto ali, o time dos Steelers começou a melhorar, começou a impor seu jogo, conseguiu uma vantagem e os Giants não conseguiram recuperar-se na partida. Um destaque aqui a gente pode comentar a questão do Big Ben, que depois que ele aqueceu os motores, ele conseguiu produzir, assim como o Juju Smith-Schuster, o próprio James Washington, ele conseguiu um touchdown, isso que deu uma pontuação ok para ele, mas o que a gente sempre olha é volume, e um cara que teve muito volume foi o Deontay Johnson. Apesar de ele ter apenas 6 recepções de 10 tentativas, ele teve um fumble e isso acabou tirando mais pontos ainda dele, mas ele foi o cara que mais teve volume aéreo nessa equipe. E se duvidar da partida toda, exatamente, a partida toda, o jogador que mais teve targets foi ele. Destaque negativo, James Conner por parte de Pittsburgh. O Ben Snell acabou entrando na partida, fazendo esse papel, né, do workhorse no lugar do Conner, e produziu 113 jardas, o que não é um número muito baixo, é um número ok para um running back 2, 3 ali, né, mas não aquilo que se espera de um running back. Mas o pior mesmo é o James Conner, que ficou muito atrás, né, ele teve problemas, teve uma questão ali de possível lesão, mas eu não sei muito bem. Pelo lado dos Giants, o Daniel Jones se mostrou um quarterback eficaz. Ele foi bem até no jogo, né? Não dá para falar mal dele. Precisa um pouquinho mais, né, para levar esse time adiante. O Saquon Barkley bem abaixo, né? Para quem pegou ele na segunda geral, ele não passar dos 10 pontos em half PPR foi muito abaixo. Inclusive uma estatística engraçada, né? Ele teve em 15 carregadas, ele teve apenas 6 jardas. O Big Ben em 3 carregadas teve 9. O Big Ben é até cômico, né? O Big Ben teve mais jardas terrestres do que o Saquon Barkley. Isso se a gente falar daqui a 20 anos, naquelas perguntinhas assim de intervalo de jogo, pedindo verdade ou mentira que Big Ben teve mais jardas terrestres num jogo do que Saquon Barkley. E isso aí cairia muito bem nesse tipo de enquetezinha ali rápida de intervalo. Um cara que chamou muita atenção mesmo foi o Darius Slayton. Esse sim, ele teve a maior pontuação de todos na partida, foram 2 touchdowns, assim como o Juju, mas ele passou das 100 jardas aéreas. Só que o Darius Slayton tem que ficar cuidando um pouquinho dele, porque ele é muitos altos e baixos, foi assim o ano passado. Ele teve muitos jogos onde ele não pontuou bem, então tem que ficar de olho nesse detalhe. No jogo da noite, vamos dizer, o segundo jogo da noite, no caso, né, o Monday Night Football, foi entre Titans e Broncos. Foi um jogo que o placar ele engana, né? Foi um jogo muito tático, eu entendo assim, né? Um jogo que mesmo sendo um placar baixo, a gente viu coisas bem interessantes e estava de olho na questão, principalmente na questão do Drew Lock, como ia funcionar esse ataque dos Broncos. Claro, sem o Courtland Sutton ficou um pouquinho mais complicado, mas a gente conseguiu ver assim, um Jerry Jeudy que está se acostumando com a velocidade do jogo da NFL e que tem como produzir muito bem ainda no futuro para esse time. E o Drew Lock foi muito bem, apesar dos baixos números dele, ele foi um cara que se mostrou muito seguro, principalmente nos dois primeiros quartos. Quanto ao Fantasy, a gente viu uma questão de carregadas de bola por parte dos Broncos, muito em cima do Melvin Gordon, e o Philip Lindsay ficou um pouco para trás, e a gente viu que ele vai realmente ser o número 2, ou até perdendo alguns snaps para o Royce Freeman. Então, Melvin Gordon é o número 1, mas eu ainda tenho um pé atrás contra essa questão, porque ele melhorou muito mais para o final do jogo. Ele passou muito tempo do jogo jogando bem abaixo daquilo que se espera dele. Então, não me agradou muito essa estreia do Melvin Gordon. A questão positiva nesse ataque dos Broncos foi o Noah Fant, né? Que foram 5 recepções, 81 jardas e um touchdown, e ele se mostrou um cara muito atlético, aquilo que se esperava. Esse pode ser um breakout year dele, e assim, com um pé na porta. Ele pode
chegando na liga de vez agora nesse ano aí, se as coisas andarem bem nesse ataque dos Broncos. Pelo lado dos Titans, aquilo que a gente já imaginava, né? Jogo muito corrido. A gente teve, principalmente no jogo aéreo, a questão do Jonnu Smith e do Corey Davis, que se destacaram dos demais. Mas mesmo assim, um jogo muito mais corrido do que aéreo, né? Quando precisou acionar os seus recebedores e o seu tight end, Ryan Tannehill fez bem esse papel, tanto que foi um pontuador muito bom para aquela questão para quem faz streaming de quarterbacks, né? Então, Ryan Tannehill, dá para se dizer que de repente pode ser que nem só streaming, ele pode ser um cara para se ter toda a semana. Pulando um pouquinho para as notícias mais importantes dos últimos 2 dias, Michael Thomas é um cara que preocupa muito a questão dessa lesão dele no tornozelo. Ele pode perder algumas semanas. Ainda não se sabe, porque ele ainda não foi colocado no IR, não tem nenhuma notícia quanto a isso, nem quanto à recuperação, quanto tempo que vai levar, mas é um nome para se ficar cuidando, ele pode ser que perca algumas semanas. Um cara que surgiu uma notícia inesperada, tanto quanto inesperada, né? Nas entrelinhas se falava um pouco que o Allen Robinson não estaria satisfeito nos Bears, e ele demonstrou isso retirando todas as fotos relacionadas aos Bears. O que dizem por trás é que ele pediu uma troca dos Bears, ele solicitou a troca, os Bears já falam que não, que é uma questão contratual, que ele quer receber mais, e vamos ver como é que vai se desenrolar nas próximas semanas essa questão. O Le'Veon Bell foi oficialmente para Injured Reserve, então ele vai perder pelo menos os próximos 3 jogos. Quem assume no lugar dele é o Frank Gore, foi nomeado o corredor inicial da equipe, né? O Adam Gase falou muito bem nas últimas semanas dele. É até uma coisa engraçada, né? O Adam Gase falou bem do Frank Gore. O Le'Veon Bell se machucou, uma lesão que normalmente tu não retorna para a partida. O Adam Gase botou ele de volta na partida, ele pode ter piorado a lesão dele. Além disso, uma outra novidade no backfield dos Jets foi a rechegada, quase que se diz, né? Porque o Kellen Ballage chegou aí até Nova York, teve um problema, não recordo o que foi, até foi mandado de volta para Miami, e agora ele realmente assinou com os Jets, então ele é mais uma opção ali, pro Fantasy isso é irrelevante. E um outro cara que assinou um contrato foi o Mohamed Sanu com os 49ers. Num primeiro momento, isso preocupa a questão do Deebo Samuel, Brandon Ayuk, como é que tá a saúde deles, pode ser que o problema seja um pouco pior do que se falou até agora. Pelo lado do Sanu, se ele tem relevância no Fantasy, eu não diria que num primeiro momento, mas tem que ficar de olho numa questão interessante. Ele trabalhou já com o Kyle Shanahan na época de Atlanta Falcons e ele foi bem naquele ano. Ele era o número 2 da equipe, então pode ser que com essa química entre head coach e o jogador, pode ser que saia uma dupla bem interessante aí, ele vire o wide receiver 2 nessa temporada, à frente do Ayuk, assim que o Deebo Samuel voltar num mundo perfeito, vamos dizer assim. O Chris Godwin acabou entrando no protocolo de concussão, isso não é nada bom. A gente já tem uma questão do Mike Evans não estar 100%, agora o Chris Godwin, e o Tom Brady está começando a ficar sem armas, parece que o que acontecia lá em New England está acontecendo ali, né, em Tampa Bay. Não é bom para o Fantasy, o Chris Godwin é o número 1 da equipe hoje, e vamos esperar o que acontece, se ele consegue sair até o final de semana, ou se a gente vai ter que colocar ele no banco, então já vai cuidando aí o que dá para fazer, quem são as suas opções para colocar na partida caso ele não esteja disponível. Um cara que deve estar disponível é o Miles Sanders, running back do Philadelphia Eagles. Ele praticou, ele fez o practice hoje dele, né, o treinamento completo a pleno, então ele está apto a voltar a jogar futebol americano. Havia uma especulação que ele poderia jogar no último jogo, não jogou, agora é quase uma certeza, dá para se dizer assim, que ele vá ao jogo no domingo contra o Los Angeles Rams. Vai ser muito importante para os Eagles dar a volta por cima depois de um jogo horrível no segundo período contra o Washington Football Team. Um cara que está questionável para o jogo já dessa quinta-feira é Jarvis Landry. Então, já fique de olho também, na dúvida, se ele estiver questionável. Tem aquela questão, 1 hora antes do jogo sai a posição oficial, mas se ele continuar ainda
essa questão de questionável até amanhã, assim, as notícias não forem aquela coisa assim, ele vai pro jogo, aquela confiança, se tu sentir uma desconfiança nas notícias, tira ele e qualquer coisa tu tem tempo até o final de semana para conseguir alguma reposição, alguma coisa assim. Esses jogos de quinta-feira, esse ano principalmente, devem ser um pouquinho mais complicados. Mas vamos partir para o nosso episódio em si, né? Com o preview da rodada 2 e também algumas dicas para compra e venda de jogadores, aproveitar algumas overreactions dessa primeira semana, aquele inglês desnecessário, como diria o Rômulo Mendonça, né? O overreaction, na verdade, é aquela coisa assim, o jogador foi muito bem, então você se aproveita e vende antes que ele te decepcione. É mais ou menos isso. Vamos lá pro episódio. Mercado do Fantasy. Antes de mais nada, gostaria de convidar vocês para assinar o nosso podcast, seguir o nosso podcast, depende da plataforma, né? Subscrever. Assim tu vai receber sempre, antes dos seguidores do Instagram, o nosso lá no feed do podcast. Esse podcast que ele normalmente vai ao ar nas segundas à noite e nas quartas à noite, mas eu só deixo para postar no outro dia, no mínimo meio-dia, ou após o meio-dia, de noite, depende de como estão as coisas aqui. Então, deixa assinado, deixa certinho ali, aonde tem como classificar. Faz a tua classificação e não esquece, deixa o teu feedback lá para mim, lá no DM no Instagram, que a gente tenta sempre trazer o melhor para vocês aqui, trazer uma informação um pouquinho melhor, tentar reduzir o tempo, isso é uma coisa que vai ser bem difícil, porque quando começa a falar dos jogos, são muitos jogos, então fica um pouco mais complicado. Mas vamos falar do mercado do Fantasy, quem que vale a pena buscar por uma troca para você ganhar, no caso, a compra, e quem vale a pena você se aproveitar do valor alto e tentar vender. Eu vou trazer 3 nomes de cada, complementando nomes que eu trouxe lá no Instagram, e qualquer dúvida sobre troca, use aquele post sobre compra e venda, que é lá que eu vou tirar essas dúvidas se vale ou não vale a pena tu fazer uma troca. O primeiro nome para comprar é o Michael Thomas. Ele tá machucado, tu tá maluco, o que tu tá fazendo? Pedindo pra gente comprar um cara que vai ficar fora, não sabe quanto tempo. Cara, ele é o melhor wide receiver da liga, da NFL e do Fantasy. Ele não foi bem na primeira rodada, porque provavelmente ele já estava com esse problema. É um problema que impacta bastante na produtividade dos jogadores, mas ele é o número 1. Eles vão colocar ele a jogo uma hora ou outra, então nem que ele fique disponível apenas próximo dos playoffs ou nos playoffs, é um cara diferencial. E quanto mais reports a gente tem negativos a respeito dele, mais o seu preço baixa. O único detalhe é que assim, é como uma investir em ações. Tu não sabe se vai se pagar ou não. É uma questão de, às vezes, uma mudança agora pode acabar complicando tua liga ou pode fazer tu vencê-la no final. É uma questão com certo risco, mas uma questão que eu acredito valer a pena. É claro que tu não vai conseguir o Michael Thomas sem pagar algo que o cara que hoje tem o Michael Thomas queira para ter confiança nas próximas semanas. Então você vai ter que se desfazer. Se tu fez um draft bom, conseguiu daqui a pouco algumas peças nessa primeira semana e tu tem profundidade nas posições de wide receiver, principalmente de wide receiver, já que a gente está falando de wide receiver, mas se tu tem profundidade, tu pode tentar arriscar alguma coisa nesse momento. Daqui a pouco, na semana que vem, já não vai dar mais. Então, uma das dicas é o Michael Thomas. A outra dica, Joe Mixon. É outro cara que foi draftado entre a primeira e a segunda rodada. É um cara que foi mal na primeira semana. Eu, particularmente, até gostei do ataque dos Bengals. Nos flashes que eu via durante o Red Zone, eu achei ele, assim... ele, no caso, os Bengals, tá? Não o Joe Mixon. O Joe Mixon não produziu e a gente não vai passar pano para isso. Mas o Joe Mixon é um cara que dá para confiar no Fantasy e com a ambientação do Joe Burrow, ele pode começar a ganhar um pouquinho mais. Estar atrás do placar também complica as coisas, né? Tu tem que usar mais o jogo aéreo, tu tem que propor mais o jogo.
Eu acho que os Bengals vão continuar tendo que propor o jogo, mas o Joe Mixon já se mostrou que ele consegue produzir mesmo em situações adversas, então ele é uma oportunidade. Aquele cara que draftou ele está muito preocupado, assim como o cara que draftou o Nick Chubb. É um outro cara que está muito preocupado nesse momento porque o Nick Chubb. O jogo dele não foi bom, o jogo dos Browns não foi bom, mas ele acabou sendo ultrapassado pelo Kareem Hunt. E eu acho que ele vai produzir daqui a pouco, já nessa próxima semana, contra os próprios Cincinnati Bengals, né? Então, fica uma dica aqui. O Nick Chubb, do Joe Mixon, 2 running backs, uma posição que é difícil de conseguir jogadores desse nível, mas que uma semana ruim pode ter causado uma confusão aí na cabeça de quem tem ele e está louco para se desfazer dele. Então, são essas 3 dicas para comprar. Agora, para vender, um nome que tem que estar em todas as vendas aí, caso você tenha ele no seu time, caso você draftou ele, é o Sammy Watkins. Assim como no ano passado, na primeira rodada, ele fez uma rodada fenomenal. Nesse ano ele não fez uma rodada fenomenal, não foi 40 pontos que no ano passado, mas ele produziu bem. E eu acho que todo fã da NFL assistiu o primeiro jogo inteiro e viu que ele foi o cara mais acionado se eu não me engano, foi o mais acionado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para não falar bobagem para vocês. Ele teve 9 alvos. Ele teve mais alvos que o Tyreek Hill, que teve 6, que o DeMarcus Robinson, que teve 6, e que o Travis Kelce, que teve 6. Então, ele foi o cara que mais teve bolas na sua direção e também o cara que mais recebeu essas bolas, né? Foram 7 recepções dessas 9 tentativas. E ele produziu bem, o touchdown ajudou também. Mesmo sem o touchdown, ele teria produzido um valor bem razoável, né? Uma pontuação bem razoável, mas troca. É aproveitar o momento, aproveitar que alguém ainda confia nele, que acha que ele vai acabar fazendo pontuações boas, diferentemente do ano passado, que algo mudou ali. Pode ser que tenha mudado, pode ser, quem sou eu para falar, mas assim, sempre que ele teve oportunidade, sempre que ele teve alvos na sua direção, ele acabou que em half PPR nem passou de 10 pontos no ano passado. A maior pontuação dele foi aqueles 42.3 na primeira rodada contra Jacksonville. Depois ele teve jogos até com mais alvos e ele produziu menos. Então, vende. Outro cara para se vender também é o Darius Slayton. Ele teve uma partida boa, eu espero que ele tenha um ano bom, mas o seu valor inflou bastante em função dessa primeira semana ter sido muito boa e seus 2 touchdowns. É uma oportunidade que tu tem, essas oportunidades elas vão vir semana a semana. Pode ser que na semana que vem já não haja mais essa possibilidade, mas esse ataque dos Giants, sem o Golden Tate também, o Evan Ingram não apareceu, acabou sobrando para o Darius Slayton. Ele não é um cara ruim, mas ele não é esse nível que estão colocando ele. Ele teve seus altos e baixos no ano passado também, e assim, foram em jogos que ele teve touchdowns, foram 5 jogos com touchdowns em 2019. Desses 5 jogos, em 3 deles ele fez 2 e nos outros 1. No restante das partidas, ele jogou a partir da semana 3 apenas, ele perdeu 2, então nas outras 8 partidas ele não fez touchdown. E nessas partidas que ele não fez touchdown, ele não produziu. Então, de olho nesse cara, tenta ganhar em cima disso. E um último nome que eu queria trazer, essa é mais uma questão de um pouquinho de preocupação sobre o Chris Carson. Chris Carson, sim, ele é o número 1 da equipe, ele produziu muito bem na semana 1, ele foi muito bem quando ele foi acionado, mas ele foi muito pouco acionado, ele teve menos carregadas do que o Carlos Hyde. Travis Homer apareceu também no jogo, mas menos carregadas que o Carlos Hyde. Isso aí eu não levei muita fé. Pode ser que tenha sido só em função desse jogo, uma questão tática, uma questão o jogo estava na mão do Seahawks, dá para se dizer assim, e pode ser que por isso ele tenha sido deixado de lado. Mas se você está com algum tipo de preocupação e quer aproveitar o valor que ele fez uma partida em pontuação muito acima do que de volume, é uma boa fazer esse risco aí. Então, são esses 3 nomes para vender, para ganhar em cima do valor que eles tiveram na primeira semana.
Na próxima semana tem mais. E agora vamos então para o nosso preview da semana 2. Preview da rodada. Além de nos seguir, nos assinar no seu aplicativo de podcasts, não deixe também de seguir a gente nas redes sociais. Instagram.com/fantasyfutebolista é nossa plataforma principal, é lá onde vai ter todas as informações, toda a informação que ela é escrita, que ela é visual, ela está lá no Instagram, é por lá que eu consigo ter um acesso mais fácil com vocês e dar as dicas, às vezes uma dica determinada para a sua situação, manda nos posts, seja ele no compra e venda, seja ele no escalação da rodada, que vai ao ar daqui a pouco, depois que eu gravar esse podcast, que hoje eu não tive tempo, seja na questão de waivers, todas as dúvidas usem os posts, que é a minha primeira alternativa para quando eu acesso a página, é o primeiro lugar que eu vou responder vocês. Então segue a gente lá no Instagram e comente, curta. Se não quer seguir nos dois, segue no Twitter, segue no Facebook. Lá são somente reposts. Então a plataforma base é o Instagram. Segue a gente lá, comenta, curte. Enfim, compartilha com seus amigos. Não seja egoísta de querer só para ti essa informação privilegiada. Agora sim, partimos então para o preview da semana 2. Vamos falar jogo a jogo, tentar ser o mais breve possível. É claro que são 16 jogos, isso vai ser bem complicado. Mas começando com o jogo entre Bengals e Browns, alguns destaques da partida. Eu não vou cravar nenhum destaque dessa partida, mas eu acho que o AJ Green pode ter um volume um pouquinho maior. A gente tem aquela questão de Jarvis Landry estar questionável para o jogo. O Odell Beckham Jr., eu não confio nele para o jogo dos Bengals também nesta quinta-feira. Ele foi muito ineficiente na primeira rodada. Vale a pena dar uma olhadinha no Nick Chubb. O Nick Chubb eu escalaria, sem medo algum. Eu acho que se os Browns querem vencer esse jogo, eles têm que ter um jogo corrido consistente. Então bota na mão do Nick Chubb, utiliza o Kareem Hunt também no jogo aéreo. Eu acho que vão ser os destaques da partida, vão ser os dois running backs por parte dos Browns. Por parte dos Bengals, nada me chama muita atenção pro fantasy. Eu só escalaria o Joe Mixon e o AJ Green. Quem sabe ali um Tyler Boyd, se é uma liga mais profunda, mas eu prefiro evitar um pouquinho esse jogo da quinta-feira. Os jogadores jogaram agora no domingo, então um pouquinho pode ser que tenha alguns problemas que a gente nem esteja sabendo, então ficar cuidando um pouquinho desse jogo do Thursday Night. Já passando desculpe, por o domingo, a gente tem um jogo entre Giants e Bears. Os Bears venceram o primeiro jogo, com aquela questão do Trubisky melhorar na segunda etapa. Eu não sei se isso vai acontecer de novo contra os Giants. É claro que a defesa deles não foi tão bem assim, né? Eu acho que o Daniel Jones é uma possibilidade para esse jogo. O Stafford não foi tão bem para a pontuação, mas eu acho que o Daniel Jones consegue fazer uma pontuação ok para quem faz streaming de quarterbacks. Só para pontuar uma questão aqui, Daniel Jones não está no streaming de quarterbacks da segunda-feira, porque eu prefiro, como eu faço esse conteúdo na segunda-feira, eu prefiro não utilizar quem jogue na segunda à noite. Caso ocorra uma lesão, caso o jogador vá muito mal e eu mude de ideia, eu não coloquei. Por isso que alguns nomes, até a defesa dos Titans me comentaram, sobre a defesa dos Titans não estar na lista de defesa, de streaming de defesa, porque ela jogava na segunda noite. Então eu prefiro esperar esses jogos, não comentar sobre esses jogos e tirar dúvidas caso apareçam. Não tem como não escalar só com Barkley. Tu draftou ele alto, não tem nem o que falar. Eu acho que o Darius Slayton pode produzir, falei agora há pouco outra coisa, mas ele pode produzir ligas mais profundas, tu escala ele. Eu diria que o Golden Tate, se ele jogar, a princípio ele participou do treinamento hoje, então ele pode ir para campo. Pelo lado dos Bears, lado do jogo aéreo, Allen Robinson e Anthony Miller, apenas os dois. O Allen Robinson não fez um jogo bom, mas de repente por essa questão contratual, por tudo que está acontecendo, eles ajustem essa questão até o final de semana e ele possa melhorar o seu estímulo com a equipe. Por parte dos tight ends, Jimmy Graham é uma opção.
não vejo por que não utilizar ele nesse jogo. Ele é o número 1 da equipe, mas só em caso de streaming mesmo, se não tem uma opção melhor. Uma opção melhor seria o Evan Ingram, por exemplo, que foi mal no primeiro jogo, mas que eu espero que melhore, até porque se gastou um capital de draft nele para ele ser um tight end, não ser um streaming. Então ele tem que produzir um pouquinho mais e eu ainda confio um pouco nele. Passando para um outro jogo, Atlanta Falcons enfrentam os Cowboys, ambos perderam na primeira semana. Eu acredito nos Cowboys nessa partida e acredito que Ezekiel Elliott não se comenta que ele vai jogar bem, provavelmente novamente. Dak Prescott também, não tem como deixar ele no banco. Amari Cooper também não. E em caso de CeeDee Lamb e Michael Gallup, se tu precisar entre um dos dois, eu iria com o Gallup. O CeeDee Lamb foi bem na primeira partida, mas eu acho que o Gallup, se não tivesse aquela flanela jogada com uma interferência ofensiva de passe, eu acho que ele pontuaria até mais do que o CeeDee Lamb, se não me falha aqui. Vamos dar uma olhadinha. CeeDee Lamb em half PPR 8,40 e o Michael Gallup em half PPR ele fez 6,50. Com aquela jogada ele passaria o CeeDee Lamb. Então eu acredito um pouco mais nele ainda do que o calouro. A saída do tight end pode melhorar essa questão aérea do jogo dos Cowboys. Então olho nesse volume que eles vão receber. Eles vão enfrentar um Falcons que acredito que sem medo de escalar de Julio Jones, Calvin Ridley. Mais uma vez Calvin Ridley pode passar o Julio Jones. Russell Gage em ligas profundas ou no flex é uma possibilidade. Hayden Hurst, se tu tem uma outra opção melhor, assim, um Jonnu Smith da vida, um Dallas Goedert, de repente tu pode escalar ele na frente do Hayden Hurst nessa semana. O Matt Ryan também tu escala e o Todd Gurley também. Partindo para o jogo entre o Detroit Lions e Green Bay Packers, acredito numa lavada dos Packers sobre os Lions. Pode ser que tenha a volta do Kenny Golladay, se ele estiver saudável, ele vai jogar e tu utiliza ele, não faz a bobagem de não utilizar porque ele está voltando de lesão. Ele deve receber as oportunidades. TJ Hawkins é uma opção de streaming de tight end, ainda não é um cara consolidado. O Matthew Stafford é uma opção nesse jogo, a gente viu que no Garbage Time do último jogo o Kirk Cousins pontuou bem, então o Matthew Stafford também pode acabar pontuando bem. Eu evitaria um pouquinho esse backfield dos Lions. A gente tem a questão ali do DeAndre Swift, do Adrian Peterson, do Kerryon Johnson, que agora ficou para trás. E em ligas profundas, ok, um dos dois, escolher entre um dos dois, mas eu evitaria. Pelo lado dos Packers, Aaron Rodgers, será que ele vai se manter nesse nível da primeira semana? Eu acho que sim. E eu acho que o Davante Adams também. E a dúvida fica entre Allen Lazard e Marquez Valdes-Scantling. Quem é que vai jogar melhor Pro Fantasy nessa partida? Eu ainda confio um pouquinho mais no Lazard do que no MVS, que teve muitos altos e baixos no ano passado. Por questão do jogo corrido, Aaron Jones. Os demais eu evitaria. Partindo para o time que perdeu para os Packers na última semana, os Vikings eles encaram os Colts, e os Colts que também decepcionaram na primeira semana, não tanto, os Vikings não foram tão decepcionantes quanto os Colts, mas os Colts decepcionaram bastante, e a questão da lesão do Marlon Mack coloca o Jonathan Taylor numa posição muito favorável para o resto da temporada, então ele é um dos caras que eu escalaria. O Nyheim Hines ele pode ter um piso bom até, porque ele está participando do jogo aéreo, e a gente viu que o jogo aéreo dos Vikings teve muitos problemas contra os Packers. Então o Nyheim Hines é uma possibilidade também. Philip Rivers também é uma possibilidade, pela essa questão do jogo aéreo, essa constância no jogo aéreo, sua distribuição de passe entre T.Y. Hilton, Paris Campbell, Michael Pittman. Esses dois primeiros que eu falei são opções de se escalar nessa partida. O T.Y. Hilton para o seu wide receiver 2 e o Paris Campbell para um flex, hoje flex, mas o Paris Campbell tem um potencial para melhorar ainda mais. Jack Doyle, eu evitaria nessa partida, eu acho que há opções melhores. Por parte dos Vikings, a gente tem uma certeza na questão da Dalvin Cook e Adam Thielen. Eu também acho que o Kirk Cousins é um cara bom para streaming nessa semana. Os dois quarterbacks, né, são boas opções, mas os demais jogadores eu prefiro evitar. Partindo para o jogo entre Buffalo Bills e Miami Dolphins,
Dá pra cravar que eu não confio em ninguém nos Dolphins para semana 2? Eu acredito que sim, eu não escalaria ninguém, apesar de confiar um pouquinho na questão do Parker, do Preston Williams, do Mike Gesicki, do próprio Ryan Fitzpatrick, mas assim, eles foram muito mal na primeira rodada e eu vou começar a escalar só quando eu ver alguma melhora nessa equipe aí. O pessoal pegou muito Myles Gaskin nesses waivers. Ele se mostrou o número 1 da equipe, mas eu não escalaria ele nessa partida, principalmente pela defesa dos Bills. Esse é uma outra questão que não dá para ir contra essa defesa. Sinto muito, Dolphins, mas essa semana eu não escalo ninguém de vocês. Por parte dos Bills, Josh Allen é uma certeza, não tem por que evitar ele aqui. Tem um pé atrás também com a questão dos running backs do time dos Bills. Eu não sei exatamente como é que vai funcionar esse volume nos jogos, né? Prefiro evitar para essa segunda semana. Questão do jogo aéreo, eu não tenho tantos problemas assim como eu tenho com o jogo corrido. O Stephon Diggs é um cara a ir para o jogo. O John Brown também fez uma partida muito boa. Pena eu não ter falado muito dele, mas ele é um cara que eu tenho assim, uma intuição de que ele vai fazer uma temporada boa, quem sabe até melhor que o Stephon Diggs. E o Cole Beasley, ligas PPR, aquele flex garantido para te ter uma pontuação boa. Por parte de um outro jogo dessas 2 horas, a gente tem os 49ers enfrentando os Jets. Eu confio muito nos 49ers para essa partida, mas a gente tem uma questão ali que a defesa está bem balhada, né? Então, quem sabe os Jets conseguem beliscar algum pontinho ou outro. Eu duvido muito. Do lado dos Jets, Jamison Crowder é escalável e Chris Hanna, se tu quiser assim dar um tiro no escuro, tu tá sem muita opção, liga profunda, Chris Hanna também. Os demais eu evitaria. O próprio Frank Gore, aquela embalagem, esquece, não vai a campo. Não nos meus times. Por parte dos 49ers, a gente tem uma certeza muito grande na questão do Mostert, eu acho. Ele teve volume e ele é o número 1 dessa equipe. É claro, sempre vai sobrar alguma coisa pro Tevin Coleman, pro Jerick McKinnon. Tevin Coleman, inclusive, deve ter um pouco mais de volume nessa segunda semana. Ele teve uma questão respiratória, que ele jogou um pouco de menos tempo no último jogo, né, lá dos incêndios na Califórnia. Por parte do jogo aéreo, a gente tem a chegada do Mohamed Sanu, mas eu também não escalaria ele nessa partida, nem o Brandon Ayuk se ele tiver disponível. George Kittle também tá com um probleminha ali de saúde, é a questão de game time decision. Se ele tá ok, ele vai a campo. Se ele não tá ok, saca ele e coloca um outro tight end ali na partida. Lembrando, 1 hora antes do jogo, então a partir das 13 horas começa a determinar o teu time de vez. Outro jogo das 2 horas da tarde é o jogo entre o Los Angeles Rams contra o Philadelphia Eagles. Um Philadelphia Eagles ainda tentando entender o que aconteceu na primeira semana. Por este motivo, eu não confiaria no Carson Wentz, mesmo ele sendo um quarterback para se escalar, eu não confiaria nele para a segunda semana. Se o Miles Sanders for a jogo, ele é uma boa opção, pode colocar ele, sem problema algum. Os demais, evito. Jogo aéreo, Deshaun Jackson foi muito mal, mesmo o pessoal falando que ele não estaria com problemas, eu acho que ele está com algum problema, não é possível. Ainda mais nessa semana enfrentando o Jalen Ramsey. Quem sabe, assim, quer dar um tiro no escuro, assim como Chris Herndon, o Jalen Reagor é uma opção, mas eu também evitaria. Por parte dos tight ends, ambos podem ser utilizados, tanto o Zach Ertz como o Dallas Goedert, até porque o Goedert está trabalhando quase como um wide receiver para essa equipe, que tem tido problemas desde o ano passado na posição. Por parte dos Rams, eu acredito que, tirando o Jared Goff, eu ainda não confio muito nele, ele também não fez uma partida pro fantasy muito boa. Por parte do jogo aéreo, Robert Woods e Cooper Kupp, você escala sem problema nenhum, ainda mais com essa secundária que mostrou alguns flashes de melhora, mas ainda é uma secundária bem abaixo de outras aí na liga. Por parte do jogo corrido, tem algumas questões também de problemas físicos com os atletas dos Eagles, e eu acho que o jogo corrido também vai acabar entrando nesse jogo. Eles seguraram o Washington nessa questão, mas Marquise Brown e o Cam Akers
Ambos podem ser posicionados no seu flex se for uma liga de K-Makers, se for uma liga de 14 times ou mais, e o Marquise Brown ali, liga de 12 times, ele pode ser um flex bem bacana. E o Tyler Higbee é uma opção para tight end. Vamos supor, o George Kittle não vai jogar, Tyler Higbee estiver disponível no seu time ou nos waivers, acho que não vai estar nos waivers, mas se tiver, é uma opção. Indo para um outro jogo, nessas 2 horas da tarde, a gente tem os Broncos enfrentando os Steelers. Ambos jogaram na segunda-feira, mas não entre si. Então, nesta partida, eu acredito que os Steelers vão levar a melhor sobre os Broncos. Não que seja, pode ser um jogo bem disputado, assim como foi contra os Titans, né? Mas o jogo aéreo dos Steelers é um pouquinho mais refinado. Se o Big Ben realmente pegou no tranco, ele vai distribuir melhor as bolas. Ficar de olho no Deontay Johnson, ele é uma boa opção, assim como o Juju Smith-Schuster. Os outros eu prefiro evitar no jogo aéreo dos Steelers, mas ambos, e fiquem de olho no Deontay Johnson. Ele teve 10 alvos, ele não foi produtivo, mas ele teve bolas na sua direção por 10 vezes durante o jogo. Então, assim que ele conseguir segurar essas bolas, ele pode fazer uma partida melhor do que o Juju. Por parte do jogo corrido, a gente viu uma corrida pelo Ben Snell. Eu ainda não confio nessa questão ali, não sei exatamente o que aconteceu. E o James Conner, se você puder evitar, melhor. Eu não gostei do que eu vi, não me pareceu assim o mesmo James Conner. Não sei se ele está 100% fisicamente, como a comissão falou, mas evito ele nessa partida contra os Broncos. Do lado dos Broncos, eu também evito esse jogo corrido dos Broncos. Eu não, mesmo vendo o Melvin Gordon produzindo, eu vi algumas coisas que não me agradaram muito no jogo dele. Ele pegou no tranco também, mas se puder evitar o Melvin Gordon, eu sei que ele está numa linha bem tênue ali entre estar ou não nas partidas. Ligas mais profundas não tem muito o que fazer, mas ligas com 12 times eu prefiro evitar ou no máximo um flex. Se o Courtland Sutton jogar, ele é uma opção muito boa para esse ataque aéreo. E o Noah Fant, a gente viu, quem assistiu o jogo pelo menos, viu que ele é um cara com um grande futuro aí na liga e no fantasy principalmente. Passando para o jogo divisional entre os Panthers e os Buccaneers, a gente tem essa questão ali de Mike Evans não estar 100%, Chris Godwin no protocolo de concussão. Isso chama atenção para alguns nomes que podem aparecer na partida, que é o Scotty Miller e o Justin Watson. São dois nomes que podem surgir para uma opção de flex, caso você esteja necessitando disso. Por lado do jogo corrido, o Ronald Jones me chamou muita atenção, eu falei isso no último podcast, e eu escalaria ele também. Eu acho que ele é uma boa opção para se escalar nessa partida diante dos Panthers. E o Tom Brady também não deixa de ser uma opção razoável, assim como o Jay Howard, que foi o cara que teve maior participação no ataque, nos tight ends da equipe. Por parte dos Panthers, aí Christian McCaffrey Futebol Clube e além dele DJ Moore, Robbie Anderson são boas opções nesse ataque. Terry Bridgewater também pode ser uma boa para essa partida, mas a defesa dos Buccaneers é um pouquinho melhor. Robbie Anderson até dá um tiro ali para ver se ele vai realmente se provar. O DJ Moore deve produzir melhor, mas ambos são escaláveis nessa partida diante dos Bucks. O último jogo das 14 horas é o jogo entre Jaguars e Titans. Ambos os times venceram. Os Titans eram favoritos, os Jaguars não. Mas os Jaguars mostraram algumas coisas bem interessantes para a gente observar na NFL e no Fantasy. Como é que vai ser a evolução do Laviska Shenault? É um cara que é uma opção de waivers. O DJ Shark não foi tão bem, mas ele é uma opção. Eu tenho um pouquinho de preocupações quanto à produtividade dele agora com a chegada mais do Shenault, a questão do Keelan Cole, que apareceu novamente. Mas ele ainda é o número 1, né? Então ainda dá para confiar, ele ainda vai pro jogo. O Shenault eu não escalaria. Só se precisasse de alguém no flex, não teria muitas opções, ou se eu quero dar uma tentativa aí. Fiquei bem preocupado com o Chris Thompson, então eu não escalaria ele nessa partida diante dos Titans. James Robinson, sim. James Robinson no flex, claro, né? Nada de colocar os pés pelas mãos aqui. Mas o James Robinson é um cara que dá para se escalar diante dos Titans. O Gardner Minshew, eu seguraria ele nesse jogo. Não colocaria ele, mesmo ele tendo ido até
mais ou menos razoável no primeiro jogo, eu não escalaria ele. Por outro lado, o Ryan Tannehill sim, sem problema algum, assim como o Derrick Henry. Derrick Henry é escalado toda semana. Um cara que tem que ficar um pouquinho de olho a questão do A.J. Brown. É um cara que também se escala nessa semana. Corey Davis também é uma opção, principalmente no flex. E o Jonnu Smith, não tem o que se dizer, né? Pode colocar ele em campo, que ele deve ter uma produção aí razoável em todo esse ano aqui. Com relação ao A.J. Brown, só para complementar, eu fiquei com um pezinho atrás depois do último jogo, mas é mais uma coisa pessoal mesmo. Eu achei que ele teria um volume maior, mas não apareceu tanto assim. Partindo para os jogos das 5 horas da tarde, a gente tem o jogo entre o Washington Football Team e o Arizona Cardinals. Ambas equipes venceram na primeira semana. Os Cardinals, uma partida divisional bem complicada, onde eles eram os azarões, e o Washington, numa partida que eles eram ainda mais azarões em um duelo divisional contra os Eagles. Em relação aos quarterbacks, Kyler Murray, incontestável, Danny Haskins, ainda não. Com relação ao jogo corrido, Kenyon Drake é um cara a se escalar, apesar de que essa linha defensiva de Washington ela vai causar problemas para o jogo corrido dos outros times. Mas por que escalar o Kenyon Drake? Porque tem uma questão de jogo aéreo também que ele participa, né? Então, caso a pressão seja muito grande, ele pode abrir em uma rota aí que ajude ao Murray a achar ele sem que ele tenha que passar por essa linha e aí facilitar esse trabalho aí. Um cara que também se escala nessa semana e provavelmente até o final do ano é o DeAndre Hopkins. Foi o cara mais acionado desse ataque, foi bonito de ver, ele teve o jogo com mais jardas na carreira, se eu não estou enganado. O Christian Kirk eu já não escalaria nessa partida, apesar de acreditar ainda nele, eu quero ver um pouquinho de coisa boa dele antes de escalar ele novamente. O volume foi muito concentrado no Hopkins. O Fitzgerald a mesma coisa, ambos eu prefiro evitar. Em último caso, em ligas profundas, num flex, ambos são oks, mas eu não cravo nenhum dos dois. Pelo lado de Washington, questão do jogo corrido deles, eu acredito que Peyton Barber e Antonio Gibson podem ser alternativas no flex para essa partida contra os Cardinals. Eles tiveram um pouquinho de dificuldades, claro, 49ers, o jogo não tinha wide receiver praticamente, então o volume ficou muito no jogo corrido, mas eu acho que pode ser que o Antonio Gibson tenha uma evolução e o Peyton Barber aquela linha de gol. Vai que ele acha mais um touchdown e tu sai com uma pontuação ali que tu precisa num flex da vida. Jogo aéreo, Terry McLaurin também não foi o melhor jogo dele, mas ele é o cara que vai receber o volume nesse jogo aéreo de Washington. Ele pode receber isso diante dos Cardinals, que não foram provados no primeiro jogo, né? Não tiveram ninguém do calibre do McLaurin para jogar no outro time. E um cara para ficar de olho, eu não sei se escalaria, mas o Logan Thomas. Ele foi muito bem na primeira partida, foi o líder do time em alvos, né? E ele é um sleeper bem grande para as próximas semanas. Um outro jogo às 5 horas da tarde, dessa faixa das 5 às 5h25, Baltimore Ravens encara os Texans. Eu acho que é um favoritismo enorme dos Ravens. É claro que é aquele jogo que o Bill O'Brien gosta de vencer, né? Um jogo difícil é com ele, jogo fácil não é com o time de Houston. E quanto aos dois quarterbacks, eu escalaria Lamar Jackson e Deshaun Watson. Se eu tiver opção, eu coloco ele no banco nessa partida. Foi o pior jogo dele no ano passado. Ele não chegou a 5 pontos nesse jogo contra a defesa dos Ravens. E sem DeAndre Hopkins, as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis. Por lado do jogo corrido, é claro que foi um shutdown do Nick Chubb diante desses Ravens. Mas o David Johnson, ele vai ser utilizado bastante nessa equipe. Então eu acho que ele é um cara que dá para se testar nessa segunda semana. Em relação ao jogo aéreo, a gente tem uma confirmação de que o Will Fuller é o número 1 desse time. O Brandon Cooks pode ter jogos bons, eu acredito que ele possa evoluir, mas hoje é o Will Fuller. E eu também teria um pezinho atrás contra qualquer time que jogar. Eu acho que contra a defesa dos Ravens eu vou ter um pé atrás e eu não vou indicar escalar aqui. Então, se puder deixar no banco o Will Fuller. O David Johnson, eu acho que é o único cara que eu escalaria dessa equipe. Pelo lado dos Ravens, a gente tem o Lamar Jackson, que é inegavelmente alguém que se escala toda semana.
Por parte do jogo corrido fica a dúvida, será que Mark Ingram vai produzir aquilo que se esperava dele? Ou será que esse backfield já tem dono e o Joshua Dobbins? Eu acho que o Mark Ingram vai ter uma melhora, vai ter alguns... A gente viu que a idade já está pegando bastante, o running back é uma posição que sofre bastante, mas ainda acredito em alguns jogos do Ingram, não descarto ele totalmente, mas o J.K. Dobbins é um cara que pode ser uma opção no flex já para essa semana. Em relação ao jogo aéreo, Marquise Brown, esse pode ser escalado também, até como um wide receiver 2, mas os demais wide receivers eu evito. Mark Andrews é uma outra situação, assim como o Lamar Jackson, de se escalar toda semana, da mesma forma como o tight end dos Chiefs, o Travis Kelce, esses Chiefs que encaram os Chargers. Ambos os times venceram, mas os Chargers, mentiroso, né? Aquele jogo ali contra os Bengals, podiam ter sofrido empate, esse jogo ir para prorrogação. Eu não sei o que aconteceria na prorrogação, com o Joe Burrow fazendo um último drive no jogo muito bacana. E nessa semana eu já tô fora do Tyrod Taylor, até era uma opção de streaming na primeira semana, mas não é mais, para mim, nem daqui para frente. Se vocês verem eu postando algo sobre Tyrod Taylor positivo, peço para fazer um teste da minha sanidade, porque não é por aí. Patrick Mahomes, sim, sem problema algum. Assim como o Clyde Edwards-Helaire, que tem chance de ser o melhor running back, ou top 3 aí, bem fácil nesse ano, eu acredito, pelo volume que ele possa receber. Pelo time de Los Angeles, a opção é o Austin Ekeler. Acho que esse jogo ele pode produzir, próximo do que produziu o David Johnson no último jogo, na estreia. Joshua Kelly é um sleeper, é um cara que pode ser colocado no flex, mas eu não indicaria. Pelo jogo aéreo, Keenan Allen foi acionado menos do que o Mike Williams. É complicada a situação do Allen, eu espero que isso melhore, mas eu acho que isso só vai melhorar com a entrada do Justin Herbert nessa equipe, que é um cara que é um melhor passador do que o Tyrod Taylor. Sem contar que a gente via muito jogo de profundidade com Anthony Lynn e Philip Rivers, e isso foi uma tendência no primeiro jogo, onde as bolas iam muito mais para Mike Williams do que para o Keenan Allen. Algo tem que ser feito para melhorar isso. Eu espero que o head coach tenha visto esse probleminha no ataque deles, que não rendeu. Mas fica bem difícil escalar. Ambos são possibilidades para o flex. E para tight end, Hunter Henry não deixa de ser uma opção aqui mesmo contra os Chiefs, que cedeu um touchdown para um tight end. Se vocês não se esqueceram, para o Jordan Akins. Por parte do restante do time dos Chiefs que eu não falei ainda, Tyreek Hill com certeza vai a campo. Não escalaria Sammy Watkins, nem Robinson, nem Hardman. Somente o Tyreek Hill, Clyde Edwards-Helaire, Patrick Mahomes e Travis Kelce desse time. Os melhores de cada posição. Outro jogo, agora passando já para, ainda do domingo, mas passando para o Monday Night Football, a gente tem a partida entre os Patriots contra os Seahawks. Ambos venceram na primeira rodada, mas mostrando uma produção bem bacana e um outro mostrando que mesmo que se jogue feio, se vence jogos, né? Então a gente espera que Cam Newton pode ser uma opção novamente. A gente viu que ele quis fazer os touchdowns, ou não, né? Quis fazer uma forma de falar, mas ele deve ter uma relação bem grande com touchdowns nesse ano. Assim como o Russell Wilson, que foi bem na primeira partida, né? Foi o melhor quarterback do Fantasy. Ele também deve ser escalado, mesmo contra a defesa dos Patriots. Não vejo, assim, aquela defesa mais... aquele bicho-papão que era do ano passado. Ainda tem seus méritos, né? Suas valências, mas contra times que não tenham um cara como o Russell Wilson do outro lado. Por parte do jogo corrido, eu evito o jogo corrido dos Patriots. Não é nenhuma novidade. Eu vou evitar novamente. Pelo lado dos Seahawks, o Chris Carson foi bem no último jogo, não teve tanto volume, mas pode ir bem novamente. Carlos Hyde é uma opção para flex, ligas profundas principalmente. Do lado do jogo aéreo dos Patriots, eu escalaria Julian Edelman. Os demais ainda não. Eu acho que falta um pouquinho ainda pro N'Keal Harry aparecer um pouco mais, ainda mais nesse jogo bem mais corrido e com várias opções no jogo terrestre, né? Não tanto essa distribuição do jogo terrestre. Então, o único confiável nesse time é o Julian Edelman. De tight end, nem se pensa nisso no momento.
Já pelo lado de Seattle, Tyler Lockett e DK Metcalf são ambos opções para essa partida. Difícil saber quem vai ir melhor. Ambos vão ter suas oportunidades. Tyler Lockett mais um wide receiver de posse de bola. E o DK Metcalf naquelas jogadas de fundo de campo, onde ele simplesmente, se ele passar da marcação, um safety não vai conseguir derrubar ele lá atrás. Então, dois caras aí para se escalar nessa partida contra os Patriots, mesmo eles jogando contra o Gilmore, porque sempre um dos dois vai sobrar com o outro cornerback. E uma opção assim de streaming, Greg Olsen. Não vou desmerecer nada aqui, como eu fiz na semana passada, Greg Olsen é uma opção de streaming para esse jogo do Sunday Night Football. Já na segunda-feira a gente vai ter o Monday Night Football entre Saints e Ravens, ambos os times venceram, os Raiders naquela batalha de ataques, né, onde as defesas não apareceram tanto, mas os ataques foram produtivos, tanto dos Raiders, principalmente com Josh Jacobs e os Panthers, com Christian McCaffrey e Robbie Anderson. Agora o Saints é um monstro bem mais complicado do que os Panthers, né? Drew Brees não teve um jogo bom, mas eu ainda dou mais uma chance para ele. Alvin Kamara foi muito bem, continua na equipe. Pelo lado do jogo aéreo, a gente tem essa questão do Michael Thomas para se avaliar, ver se ele... aqui é uma questão bem delicada, porque como o Michael Thomas joga na segunda-feira, a não ser que tu tenha um Emmanuel Sanders e quem sabe... Emmanuel Sanders ou uma opção de flex, que tu não vai ter Alvin Kamara ou Jacobs pro flex nessa equipe. Então ficou bem complicada a situação do Michael Thomas. A não ser que tu tenha o Emmanuel Sanders mesmo, como eu falei. Ou quiser dar uma chance pro Tre'Quan Smith. Mas fica um pouquinho mais complicado. O Tre'Quan Smith pode ganhar terreno aí sem o Michael Thomas, caso ele não jogue. Mas eu acho que o volume vai pro Emmanuel Sanders. E um outro cara que vai se beneficiar disso, se o Michael Thomas não estiver em campo, é o Jared Cook, o tight end. Ele foi mais acionado do que eu esperava. Ele vai ser um cara bem utilizado, eu acredito, neste ano. Então é uma opção também. Assim como o Darren Waller pelo lado dos Raiders, uma opção para o jogo aéreo, para o tight end. São um jogo bom para o fantasy com os dois tight ends, né? Dois caras bem bacanas. Agora a questão de wide receiver dos Raiders, evito. Não escalo nenhum desses caras aí. Dos Raiders mesmo, eu vou de Josh Jacobs e Darren Waller. Derek Carr também não vejo ele como uma opção para esta semana. Esse foi o preview da rodada. Mais uma vez passou um pouquinho do ponto aqui, da demora, mas é difícil falar sobre 16 jogos. Foram praticamente aí 30 minutos falando de cada dos jogos. É menos de 2 minutos por partida, isso é bem rápido. A gente fala um pouquinho mais de uma, um pouquinho menos de outra. E tenta trazer o melhor conteúdo para você. Tendo alguma dúvida, a gente conversa lá pelo Instagram. E vamos aguardar aí um jogo que não é dos mais agradáveis nessa quinta-feira, mas é NFL, é bola oval, é futebol americano. E num ano que não se esperava muita coisa, a gente está tendo nosso esporte favorito para acompanhar. Então vamos seguir agradecendo esse momento que a gente está vivendo aí. Estando com saúde, o resto a gente corre atrás, né? Então, por hoje é isso, por essa semana é isso. A gente conversa novamente na semana que vem. Qualquer dúvida, como eu falei, disponível lá no Instagram. Tem mais posts essa semana ainda. Daqui a pouco sai o post sobre escalações para tirar essas dúvidas lá e algumas opções que eu já dei aqui no podcast. No mais, um bom segunda rodada no Fantasy para quem vai fazer a segunda vitória muito bem. E para quem vai buscar a sua primeira vitória, começar a se organizar na liga, já começa hoje a planejar esse fim de semana, tá certo? Um bom resto de semana para todos, um abraço.